Olá, amadas! Aqui é a terapeuta Patrícia Albuquerque e hoje eu quero convidar vocês a refletirem sobre a natureza emocional masculina, onde muitas mulheres não conseguem entender. Você já percebeu que algumas vezes o problema não é a falta de amor, mas sim a forma como homens e mulheres vivem esse amor? A verdade é que a mente masculina funciona de um jeito, e para muitas mulheres parece distante, frio ou indiferente. Mas na realidade tem muita coisa acontecendo ali dentro. Coisas que você não consegue ver, mas que influenciam completamente a forma como ele se aproxima, se distancia, como ele ama, se comporta e como ele se protege. Quando você não entende as características emocionais do homem, acaba interpretando tudo de forma pessoal ou errada. Acha que ele não liga, que não se importa, que não pensa em você, quando muitas das vezes ele está lutando com questões internas que nunca aprendeu a colocar em palavras. Mas antes de continuar, quero enfatizar que eu não abordarei aqui sobre relacionamentos disfuncionais. Fique atenta e tome cuidado se o seu parceiro é uma pessoa que tem total frieza, indiferença, falta de presença, falta de atenção e diálogo. Portanto, não mencionarei sobre homens abusivos, maldosos, desrespeitosos e de coração duro. Falarei aqui somente sobre homens com comportamentos normais e de aspectos saudáveis. Então, fique comigo até o final, porque essa compreensão pode transformar a maneira como você enxerga o seu relacionamento. Bom, queridas, a verdade é que o mundo emocional masculino não é igual ao feminino. E não deve ser. Homens e mulheres sentem, se expressam e se protegem de modos distintos. Só que quando você não tem esse entendimento, isso pode se transformar em discussões e expectativas quebradas. Então, a primeira característica do universo masculino é que ele é emocionalmente mais silencioso. Os homens têm uma relação diferente com as próprias emoções, não porque nasceram assim, mas porque foram moldados dessa forma. Desde pequenos, eles aprenderam e foram ensinados que demonstrar qualquer tipo de sensibilidade não era aceitável, que chorar e sentir demais eram fraquezas, que pedir uma ajuda era motivo de vergonha. Não podiam abrir o coração e falar de sentimentos. Foram criados ouvindo frases como: engole o choro, seja forte, não reclama. Então, cresceram acreditando que vulnerabilidade era sinal de derrota. E quando entrou na vida adulta, levou esse silêncio consigo. Eles foram condicionados a reagirem dessa forma e acabam, por vezes, tendo dificuldade de expressar o que sente. Por isso, quando ele sofre, se cala. Quando ele tem medo, se fecha. E quando ele está confuso, se distancia. E você, vendo isso, acha que é falta de amor. Mas, na verdade, muitas vezes é proteção, é vergonha, é insegurança. Quando eles entram em uma relação amorosa, carregam esse silêncio emocional como se fosse um escudo. E esse escudo interfere diretamente na forma como se relacionam. Então, quando você se aproxima para tentar conversar sobre um problema dele, ele realmente prefere ficar calado. Quando você fala para colocar para fora o que sente, ele prefere se afastar e ficar na dele. E quando você insiste de uma forma não respeitosa, acaba criando uma distância que machuca os dois. Entenda, amada,
O homem não aprendeu a dizer eu estou magoado. Então ele transforma essa dor em distância. Ele não aprendeu a dizer eu tenho medo de perder você. Ele transforma esse medo em insegurança. Não aprendeu a dizer eu preciso de ajuda. Então ele transforma essa necessidade em silêncio. Nós, mulheres, processamos sentimentos falando, chorando, desabafando, pedindo ajuda e tentando resolver. Mas na cabeça do homem, o silêncio é um pedido de tempo. É a maneira que ele tem para tentar organizar a sua mente e pensar no que fazer. A segunda característica masculina é por ter uma reação defensiva quando se sentem muito pressionados. Eles veem cobrança como ataque, mesmo quando a intenção da mulher é apenas resolver algo simples. Não é que ele não queira conversar ou resolver, é que ele não sabe lidar com a sensação de falhar, e isso afeta o seu humor. Homens carregam um receio profundo de decepcionar, que raramente admitem. E quando esse temor é ativado, eles não sabem lidar com o próprio sentimento de impotência. É um peso que eles carregam quando se sentem insuficientes. Eles precisam sentir que estão sendo bom o bastante em tudo e o tempo todo, sendo boas companhias, bons parceiros, bons provedores e bons maridos. Mas quando sente que está falhando em alguma coisa, ele não chora, não desabafa e nem pede ajuda. Não porque não deseja proximidade com você, mas porque ele sente que não tem nada de bom para oferecer naquele momento. A cobrança, que para uma mulher é um convite à conversa, para um homem pode soar como uma sentença. O pedido simples, que para uma mulher é diálogo, para ele pode parecer crítica. A tentativa de aproximação, que para a mulher é clareza e conforto, para ele pode ser uma ameaça de fracasso. E é nesse ponto que muitos relacionamentos se perdem sem necessidade, porque a mulher tenta se aproximar sempre com palavras e ele tenta se proteger, não falando sobre o assunto. A terceira característica emocional é entender que o homem ama muito através dos gestos, do carinho, da atenção, da proteção e do cuidado. Ele nem sempre vai saber explicar o que sente, mas vai demonstrar no modo como te protege, como se responsabiliza, como tenta resolver coisas para você, como te trata com respeito e valorização e como cuida de você. Ele demonstra amor consertando algo em casa, resolvendo problemas, indo com você ao médico ou ao shopping, comprando algo que você gosta ou apenas ficando ao seu lado enquanto desabafa. Para ele, o amor muitas vezes é ação e não discurso. E quando você espera somente palavras e ele entrega atitudes, nasce um ruído que parece desinteresse, mas que na verdade é apenas diferença de linguagem emocional. Então, ele ama com postura, atitudes, com presença. E muitas vezes você não percebe isso porque espera altas declarações e conversas longas. Detalhes que fazem sentido no universo emocional feminino, mas não no universo masculino. Mas é claro que o homem também tem o seu tempo e momento de conversar, de falar o que está sentindo e pensando, de fazer elogios, de dizer que ama. Mas não será quando a mulher quer ou como imagina. E quando você entende esse jeito emocional dele, consegue enxergar para além do que faz e como faz, e passa a ver como ele sente. A quarta característica deles é a necessidade de espaço.
E isso não é distância, rejeição e nem desprezo. É o modo masculino de reorganizar a mente em silêncio. O homem precisa desse tempo para processar emoções que não sabe identificar imediatamente. É como se ele precisasse recalibrar o próprio mundo interno antes de retornar. É como uma recarga emocional. Eles precisam ficar um pouco no seu próprio canto para voltarem mais equilibrados. É como respirar fundo para continuar. E quando você entende isso, deixa de viver insegura, porque percebe que espaço não ameaça o amor entre o casal, apenas faz parte de como ele funciona. A quinta e última característica do universo masculino é que eles sentem mais do que demonstram. Muitos carregam culpas e feridas que nunca verbalizaram, medos que não confessaram, traumas e bloqueios que nunca enfrentaram e realizações que ainda não alcançaram. E tudo isso influencia a forma como amam e se relacionam. Então, quando o homem se fechar, muitas vezes não será sobre você. É sobre a história dele, sobre as dores e problemas que ele ainda não sabe administrar e ainda não elaborou e tratou. E há também o fato de que, para eles, o sentimento de amor cresce na convivência, nos detalhes, nas pequenas situações do dia a dia. Não é a mesma explosão emocional que muitas mulheres sentem no início. É uma construção gradual. Mas quando esse amor amadurece, ele se torna firme, leal, fiel, constante e cheio de afeto. Bom, queridas, quando vocês começarem a enxergar tudo isso, o relacionamento deixará de ser um desespero e frustração e passará a ser um momento de compreensão. Compreender essas nuances significa enxergar a vida a dois com mais maturidade e mais sabedoria para entender o comportamento interno do homem e como ele se expressa. E com isso, ter menos interpretação equivocada e permanecer ao lado dele. Quando você passar a ver tudo com clareza, a relação amorosa será de harmonia e tranquilidade. Entenderá quando for a hora de se aproximar e quando for a hora de dar espaço. Saberá quando ele estiver cansado e quando ele precisar de acolhimento. Aprenderá a ouvir o que ele não sabe dizer e, principalmente, não se sentirá desvalorizada por algo que não tem nada a ver com você. A maturidade emocional no seu relacionamento nasce quando o amor deixa de ser visto apenas pelo que você sente e passa a ser compreendido pelo que o outro está sentindo também, mesmo quando a forma de sentir não seja igual à sua. E eu quero encerrar aqui com uma reflexão especial da palavra de Deus para as mulheres que têm fé. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 29, está escrito: quem é paciente mostra grande entendimento, mas quem é precipitado revela insensatez. E no capítulo 27, versículo 19, o Senhor nos ensina que, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Amada, quando você começa a enxergar o seu parceiro com esse olhar mais sábio e mais consciente, vai entender que o amor verdadeiro não é um campo de batalha entre jeitos diferentes de sentir, mas um encontro de duas vidas que estão aprendendo a caminhar juntas. E é nesse lugar de entendimento, paciência e sabedoria emocional que o relacionamento se fortalece, cresce e encontra paz. Se essa mensagem falou seu coração, me conte aqui nos comentários. Qual é a característica emocional masculina que você mais tem dificuldade de lidar e qual delas
você entende melhor agora. A sua experiência pode trazer clareza para outras mulheres. Então, até a próxima! Tchau, tchau!